Bom dia! Hoje eu quero ler com você uma palavra que está no livro de Abacuque, no capítulo 2, e eu vou ler o versículo 1, 2 e 3. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que responderei quando for arguido. E o Senhor então me respondeu e disse: Escreve a visão e faça bem legível sobre as pranchas de tábuas, para que quem passe correndo possa ler. Porque a visão é ainda para o tempo determinado e até o fim falará, e não mentirá. Se demorar, espera, porque sem dúvida não tardará. Até aqui, como é difícil a gente esperar em Deus quando a gente não entende as circunstâncias, né? Aqui, Abacuque, ele é um profeta. E ele, se a gente começar a ler desde o capítulo 1, ele está questionando a Deus sobre algumas injustiças que está acontecendo ali naquele momento. Mas aqui nessa passagem que a gente leu agora, a gente vê esse profeta falando diretamente com o Senhor e esperando do Senhor uma resposta. E Deus, ele respondeu. Deus falou para ele escrever essa visão. Por quê? Porque tudo que Deus fala com a gente, tudo que Deus coloca no nosso coração, muitas vezes precisa ser registrado, não apenas sentido. Registrado no sentido de verbalizado ou escrito. Muitas vezes o Senhor quer que a gente registre e não apenas sinta. Deus quer que a gente viva de verdade, né? E compartilhe. Então aqui, quando eu li essa passagem de Abacuque, eu percebi, né? E tive esse entendimento de que a visão é tudo isso que Deus muitas vezes nos mostra de alguma forma, mas e quando Deus nos mostra, o que a gente faz com o que Deus está nos entregando, né? E aí aqui ele traz outro entendimento de que a gente precisa ter paciência. Paciência porque o silêncio do Senhor às vezes não é que ele não vai fazer ou que ele não está nos ouvindo. Paciência porque ele está esperando o tempo certo para treinar a nossa vida e o nosso caráter. Na verdade, treinar não, alinhar o nosso caráter, né? Porque nada é no nosso tempo, tudo é no tempo do Senhor. E às vezes a gente se coloca diante dele e espera uma resposta dele e ele não responde. Mas o fato dele não responder naquele momento não significa que ele não está ouvindo, mas ele está nos fazendo ter paciência para que ele possa agir no tempo certo. Assim como ele fez com o Abacuque aqui, né? Abacuque estava questionando a Deus sobre o que estava acontecendo, sobre as injustiças, e no tempo certo Deus respondeu a ele. Respondeu a ele para escrever essa visão. E escrever essa visão para que aquilo que Deus estava respondendo não ficasse só no sentimento dele, mas ficasse registrado. E mesmo quando alguém passasse correndo, pudesse entender o que estava escrito ali. Então, que nesse dia a gente possa entender que mesmo que as injustiças, né, ou mesmo aquilo que a gente não espera esteja acontecendo, Deus ele vai nos responder o porquê disso em algum momento. E nesse momento de resposta, esse momento de resposta não é o nosso, é o tempo do Senhor. E a gente precisa estar atento a ouvir a Ele. Né? Aqui, Abacuque, ele ouviu ao Senhor. Mas ele ouviu ao Senhor num tempo tardio, né? Por quê? Porque o tardar de Deus é um amadurecimento na nossa vida. E Deus ele vai nos responder, ele sempre responde, mas ele vai amadurecer a nossa vida, ele vai alinhar o nosso caráter e vai responder no tempo certo que ele tem para nós. Então que essa palavra ela possa te alcançar nessa manhã e te fazer lembrar
que o silêncio ele não é uma ausência de Deus. É um exercício nosso com relação à paciência. E segunda coisa que eu quero registrar aqui para você e que você guarde no seu coração: quando Deus te entregar algo, te der uma visão ou te der uma resposta, não deixa isso só com você, no sentido de ser somente um sentimento seu, porque a partir disso Deus pode, e pode não, né? Deus vai cumprir os propósitos dele, mas a partir daquilo que você se colocar à disposição para fazer também. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus fiel, Tu és santo, Tu és digno de toda honra e de toda glória, Pai. Eu te agradeço pela vida, pelo fôlego de vida, pelo meu lar, pela minha família. E te agradeço por essa palavra, Senhor, porque aqui o Senhor nos mostra que Tu estás, Pai, em todo tempo nos ouvindo, Tu estás, Senhor, em todo tempo nos acompanhando, Pai, mas o tempo é Teu e não é nosso. Por isso, Deus, treina e alinha o nosso caráter ao Teu, Senhor. Nos faça ter paciência, mesmo quando em algumas circunstâncias é difícil, Pai, porque eu creio que a Tua ausência, a Tua falta de resposta, muitas vezes é um acolhimento que o Senhor tem nos falando. E no tempo certo, o Senhor responderá. Que tudo aquilo que o Senhor colocar na nossa mão, na nossa mente, todas as respostas que o Senhor nos deu, e toda a visão que o Senhor colocar diante de nós, Pai, que ela não seja, Senhor, insignificante, mas que ela seja, Senhor, um firmamento, Pai, um firmamento para que a gente possa, Senhor, cumprir a Tua vontade, cumprir, Senhor, os Teus propósitos, Pai. Nos ensina, Senhor, todos os dias a ser humilde, a ter paciência, a esperar em Ti e somente em Ti, Senhor. E assim como ela fez, nós contigo esperar a Tua resposta, a confiança no nosso coração, Deus. Esperar o tempo certo do Senhor e não agir por impulso, Deus. Nesse dia, eu entrego essa semana nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha, dia após dia, a cada manhã, nos abençoar, nos guardar e nos direcionar, Senhor. Muito obrigado, porque eu vejo o Teu cuidado e a Tua bênção no meu lar. E que nessa manhã, a Tua presença, a Tua bênção pelo Espírito Santo alcance a vida e o lar dessa pessoa que está me ouvindo também. Em nome de Jesus, esteja conosco no decorrer desse dia e todos os dias dessa semana. Em nome de Jesus. Amém.